Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia nós vamos ter a nossa aula. Mais um dia estou aqui para dar continuidade à nossa aula, na sétima aula. Vamos para a sétima aula, mas eu gravei a sétima aula, mas houve um problema e eu acabei excluindo o vídeo, né? Que pra mim foi terrível ter que gravar tudo de novo, né? Espero que você esteja gostando, né, da aula. E se vocês não tiver um método de ensino que seja melhor, me dá uma dica que eu estou aqui para aprender junto com vocês, correto? Calor hoje aqui, mas eu quero falar da sétima aula, né? Já gravei a sexta, essa sétima aula, e é a continuação da história do povo de Deus. A época de Israel 2, parte 2. Nós paramos na monarquia, né? E também quero pedir desculpa a vocês, que às vezes o vídeo para do nada eu falando, é porque a memória do meu celular fica cheio e ele para por si só, tá? Se acontecer isso, não estranhe. Então vamos falar aqui da monarquia. Todo mundo sabe que monarquia já é a parte do reinado, dos reis. Acabou o período ali do patriarca, dos juízes, né? Como já foi falado, que o povo queria, o primeiro juiz foi... na época o povo não tinha juiz, quem julgava as causas era a Débora, né? E depois de Débora, o povo queria um juiz, Deus não queria levantar mais ninguém, porque ele mesmo queria ser o rei ao qual dominava todo o povo de Israel, que dirigia, que continuasse, né, ele sendo dependente totalmente de Deus. Mas eles não quiseram ser dependentes totalmente de Deus, né? Eles queriam um povo no qual levantou Saul. Saul foi o primeiro rei. Depois de Saul veio outros reis, né? Depois de Davi também, que foi o sucessor de Saul, e todo mundo já conhece a história de Saul e de Davi. Eu queria colocar diante de vocês, eu queria mostrar para vocês antes de ler, que existiu outros reis, né? Existiam outros reis novos, né? Que quase ninguém fala na Bíblia. Reis novos de idade, novos mesmo. Os pais morriam e eles assumiam o trono. Na época era assim, né? Então Joás, né, de Judá, foi o 8º rei e ele começou a reinar com 7 anos de idade, né? E ele era filho de Acácias e reinou 40 anos, né? O reinado dele foi 40 anos. E a Bíblia diz que ele fez tudo errado diante dos olhos do Senhor. Essa história está no livro de primeira Crônicas, Primeira Crônicas. Primeira e Segunda Crônicas é onde conta a história dos reis, né? Quem reinou, quem era filho de quem. Vocês depois procuram lá, leiam, que é bom para vocês aprender mais. O terceiro rei foi Manassés. Reinou ele tinha 12 anos. Reinou 55 anos. Jerusalém. Promoveu idolatria a Baal. Levou o povo todo à perdição, esses reis. Construiu altares e foi destruindo tudo. O pai dele, o pai de Manassés, ele era um rei que destruiu tudo que os outros reis já tinham feito, né? Ele destruiu todo o altar de Baal. E o filho dele já vem e retoma, né, toda a idolatria, toda a adoração a ídolo, tudo quanto é ruim, prostituição, lascívia, tudo aquilo que era contra aquilo que Deus determinou para eles fazer. E depois disso vem Josias, né?
Josias foi um rei de Israel, ele tinha 8 anos, o Josias, quando começou a reinar, e ele foi um rei bom, ele fez tudo que era bom diante dos olhos do Senhor. Como eu estava falando, dos reis que reinaram, uns foi bom, outros foi ruim. Teve mais reinado ruim do que reinado bom. E em 2 Reis 21 fala de Ezequias, né? Que foi o pai de Manassés, Ezequias. Ezequias fez um bom reinado, destruiu todo ali o reinado de Baal. E Manassés, seu filho, assumiu o trono e foi ao contrário do pai. Começou a levantar altares, né, para Baal, destruiu tudo aquilo, a idolatria, entrou na idolatria todinho, corrompeu o povo todo. Eu vou ser mais rápida. E também vem o 12º reinado, né, que foi o rei Acais. Acais foi o 12º rei de Judá. Ele tendo iniciado seu reinado em 735 a.C. e governou por 16 anos, sendo contemporâneo ao profeta Isaías, e é considerado um rei mau, de acordo com a Bíblia. Ele promoveu a idolatria e fechou as portas do templo de Deus, né? E sacrificou o próprio filho aos deuses pagãos, né? É de onde vem, né, essa arte de sacrifício, né, de bruxaria, né? A bruxaria é aqueles deuses que requer crianças, né, como sacrifício. É daí que provém esse ensinamento. Acais foi um dos reis que sacrificou o próprio filho a Baal. Baal quer dizer o demônio, Satanás mesmo, na nossa linguagem. Esses reis, é só um pouco dos reis. Depois vocês vão ler 2ª Crônica ali, 1ª Reis, 2ª Reis, e vocês vão ver toda a história de todos os reis de Judá, de Israel e de outros, de Moabe, dos filisteus, dos amorreus, está tudo lá escrito. E vamos à 7ª aula aqui, né, que eu já falei das monarquias, que está os relatos também, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1ª e 2ª Crônicas, que está toda essa história aí. Do local de Jerusalém, que foi Jerusalém, né? Deus mesmo queria ser o rei do povo, como eu falei, né? Israel achou melhor ter um rei, que foi Saul. Foi o primeiro rei de Israel, não foi bem sucedido em seu governo, dentre outras coisas, acabou perdendo-se na feitiçaria. Saul se perdeu na feitiçaria, foi procurar ali a petotisa lá, a bruxa, que para ver, para tomar direção, em vez de procurar a direção de Deus. E Salomão, e depois disso ele mesmo se suicidou. E o suicídio dele foi assistido por um assistente próprio dele. Na época estava em guerra ele e Saul também saíram para a guerra. E Davi foi o substituto. Era um homem de todo mundo conhece a história de Davi, que ele era um homem de muita fraqueza, desejou a mulher do seu comandante, e depois ele morreu e a sua riqueza ficou para o seu filho. Na verdade, quem deveria herdar o reinado era Salomão, era Adonias, que era o primogênito deles. Mas a promessa do reinado do sucessor foi Salomão. E Salomão foi o sucessor de Davi. O sucessor de Davi, né? Então, tô abaixando o rádio. Então, todo mundo também conhece a história de Salomão, né? Depois eu vou mandar a apostila para vocês ler e procurar. Vocês têm que ler a apostila, procurar os livros
porque eu vou fazer prova fazendo pergunta, tá? Então vocês procuram ler a apostila, não fica só no que eu digo. Os fatos importantes da época foi a construção do templo, que está lá em 1 Reis 6,38. O outro fato importante foi a divisão do reino, está em 1 Reis 11, do 11 ao 12. E aí vem o reino dividido, né? Relato está no 1 Reis, 2, 12 e 2 Crônica. O local foi Jerusalém e Samaria, né? Foi os fatos importantes desta época aqui de Israel. Samaria e aonde entra outro fato importante, quando Salomão morre, né? Salomão foi um homem que foi um escolhido por Deus também para ser rei, e ele foi bem sucedido porque ele pediu a Deus sua sabedoria. Mas Salomão era muito mulherengo, tinha muitas mulheres, 930 concubinas, tinha outras mulheres, e Salomão pegou mulheres moabitas para se casar, mulheres que Deus não tinha permissão, que ele não tinha permissão para se casar, porque eram tudo mulheres da idolatria, mulheres que adoravam outros deuses, e o cuidado de Deus para não se misturarem com isso era para não levar o povo à perdição, ao povo ao pecado. E Salomão, no final dos tempos dele, ele se contaminou com idolatria e morreu sendo idólatra, e cabe a Jesus, Deus, julgar se ele teve a salvação ou não. Aí vem o filho dele, Roboão, outro fato importante da história, que foi o filho de Salomão, né? Ele provocou a divisão entre ali o povo de Aias, está em 1 Reis. E aí foi as 12 tribos, até unidas, se dividem em norte e sul. O norte, com 10 tribos, passa a se chamar Israel. A capital do norte chamava Samaria. A capital de Israel era Samaria na época. E o seu primeiro rei foi Jeroboão. O primeiro rei de Israel foi Jeroboão. O sul se chamou Judá e teve 2 tribos, Judá e Benjamim, porque os dois foi por herança, né? Por eles também no passado, lá no comecinho, fizeram coisas que não foram agradáveis a Deus, e Deus determinou que a menor parte eles iam herdar. E seu primeiro rei foi Roboão, a capital de Judá, continuou sendo Jerusalém. Em aproximadamente 722 a.C., os assírios invadem o reino do norte e levam cativo seus habitantes, e este foi o exílio do norte. O reino do sul ainda permaneceu por mais ou menos 100 anos, sem ser exilado. Contudo, em 586 a.C., os babilônicos invadem e destroem Jerusalém, levando cativo seus habitantes. Este foi o exílio do sul, de acordo com a Bíblia. A causa do exílio, tanto do norte como do sul, foi a idolatria, o afastar do povo em relação a Deus. Nós vemos aí que a idolatria, a desobediência, acabou levando o povo todo ao exílio, sendo cativo, né? E essa história do povo da Babilônia, quando o Nabucodonosor invadiu a Babilônia, destruiu tudo e levou todo mundo cativo, eu já até fiz comentário, eu não vou muito entrar em detalhes. Dos inúmeros reis descritos na Bíblia, poucos são citados como temente a Deus. Veja bem, o povo teve tanta experiência com Deus no deserto, né, na saída do povo de lá do Egito, na caminhada até eles chegarem à terra de Canaã. Eles tiveram muitas experiências com Deus. E poucos foram tementes a Deus. Por isso que poucos herdaram, né? Poucos foram poupados da destruição. Como é o caso de Ezequias, Josias e Joás, né? Eles foram os piores tementes a Deus. Tirando Josias, né? Ezequias, Josias e Joás. Eles 3 foram os que foram menos
que foram poupados. Esse Joás aqui, a Bíblia diz que ele foi um dos reis de Judá, né? E reinou. Ele fez um bom reinado, né? No começo ele fez muita coisa errada, mas depois ele foi se corrigindo. O cativeiro, o exílio babilônico e a restauração. Relato. Encontrado nos seguintes livros: Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequias, Daniel, Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Abacuque, Malaquias. O cativeiro, o exílio babilônico e a restauração, tá tudo nesses livros aí. Esses livros vai contar a história de todos eles, né? Então, de todos eles. Então, eles, né, como eu estava falando de Josias, Josias foi um descendente do rei de Amon, da linha do rei de Davi. Esse Josias fez um bom reinado, né? Então, essa história toda está nesses livros que eu acabei de falar, e foram aproximadamente 70 anos, esse exílio, essa tortura, essa opressão, o povo de Deus ali, da época de Jeremias, Ezequiel, que foram os profetas da época, que advertiu o povo, falando para eles se corrigirem, se arrepender do pecado, e eles não quiseram saber. O local foi na Babilônia, e o fato importante desse povo foi no início de 597 a 598 a.C. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, sitiava em Jerusalém, e onde correu a queda de Jerusalém, capitano, né, o rei Zedequias, e saqueou o templo e levou cativos os membros da família real, que está escrito lá em 2 Reis 24. O fim do cativeiro se deu do primeiro decreto do rei Ciro da Pérsia, aproximadamente 538 anos antes de Cristo. Nesse decreto Ciro, né, essa história também está em Daniel, que Daniel conta também a história do rei Ciro. Ele autoriza, né, Daniel foi um dos que foi junto com os outros dois, Sadraque, Mesaque e Abednego, mudaram o nome, foi exilado para o palácio do Nabucodonosor, e lá eles foram um grande homem de Deus, e Deus poupou a vida deles de tudo, até da cova, da fornalha, do fogo ardente. Todo mundo conhece a história por eles serem temente à palavra de Deus. E aqui diz que quando eles foram exilados, está no livro de Esdras, no fim do exílio dos judeus, eles quando regressaram para a Babilônia, passando esses anos todos, 70 anos, eles não falavam mais a língua deles, que era o hebraico. Eles começaram já voltando, falando a língua aramaica. Era o idioma da época que era falado na região da Babilônia. Quantas escrituras foram lidas em hebraico, eles tiveram que procurar um tradutor para poder falar e ler as escrituras, traduzir para o hebraico, o hebraico para o aramaico, porque eles tinham esquecido já a linguagem. Foram nascendo também, nessa época, filhos deles, né, e que foram aprendendo a língua aramaica. Aí foi necessário fazer uma tradução, e está lá em Neemias 8:8. O período interbíblico. O período interbíblico é quando Deus para de falar com o homem, onde entra as histórias, né, que já foi dito nas aulas passadas. O relato descrito profeticamente, Daniel 11, está toda a história deles lá. É necessário que vocês leiam também essas histórias, né? A duração foi de 5 anos a 430 anos. Cada período que tinha de 1000 anos, ele voltava para o zero, voltava de novo para o ano 1, ano 2, ano 3. Não é que nem agora que nós estamos já no ano 2000 e pouco e não zerou, dá continuidade. Naquela época, cada milênio era parado e começava outro milênio. Vou dar uma paradinha para o vídeo não ficar muito grande, e eu começo no próximo vídeo.